As eleições de 2026 já começaram nos bastidores. Mesmo faltando meses para a votação, Brasília vive uma movimentação intensa. Pesquisas eleitorais saindo toda hora, disputas internas, ataque nas redes sociais e uma pergunta que domina a política brasileira: quem realmente pode ser o presidente do Brasil em 2026? Lula tenta sua reeleição, bolsonarismo busca um sucessor forte, governadores se movimentam silenciosamente e nomes da chamada terceira via tentam sobreviver em um país cada vez mais polarizado. Mas diferente da última eleição, o cenário agora está muito mais imprevisível. Hoje, vamos analisar os principais nomes da corrida presidencial de 2026, o que dizem as pesquisas e quais candidatos realmente têm chances de chegar ao Planalto. Tudo baseado nas notícias mais recentes, nos dados divulgados até o presente momento. Fala, tropa do canal Hora Certa. Hoje o vídeo é sobre a eleição mais importante dos próximos anos, a corrida presidencial de 2026. Quem são esses candidatos? Quem lidera as pesquisas? Quem pode surpreender e quem realmente tem chance de vencer? Mas antes de começarmos, você já sabe, né? Já deixa seu like, se inscreva no canal e bora entender o cenário político que já movimenta o Brasil inteiro. Lula chega em 2026 enfrentando um cenário muito mais difícil do que em seus primeiros governos. Mas que cenário é esse? O cenário da polarização. Antes, o Brasil vivia o boom das commodities no seu primeiro governo. Já, agora o país enfrenta alguns apertos nas contas públicas, sem contar que hoje o debate está sendo feito muito mais nas mídias sociais do que antes, até porque nem existia redes sociais na época. Hoje, Lula enfrenta um aumento da sua rejeição, uma polarização extrema, desgaste político, críticas sobre inflação e impostos, além, é claro, de ter seu nome e do seu partido ligado aos maiores escândalos de corrupção que existiu nesse país. Porém, ele ainda possui uma base muito forte, com apoiadores que estão de mãos dadas com ele até o fim. E por conta disso, hoje ele consegue falar apenas com sua base do que de fato conseguir novos votos. Muitos falam que o PT tem seu próprio teto e não consegue passar disso. Porém, ele ainda possui uma grande quantidade de pessoas acreditando nele e os resultados nos mostram isso. Liderança em parte das pesquisas, força histórica no Nordeste, apoio das camadas mais pobres da sociedade, estrutura política do PT e capacidade de mobilização nacional. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas do mesmo jeito que de um lado ele é forte, do lado contrário também tem uma forte resistência. Ele tem uma alta rejeição, desgaste público após décadas na política, crescimento do antipetismo e dificuldade de comunicação digital. Lula ainda é favorito, como mostra a maioria das pesquisas, mas a disputa não será fácil, pois a diferença entre ele e o provável adversário do segundo turno mostra um certo empate técnico, levando em consideração a margem de erro. Jair Bolsonaro segue inelegível até 2030, mas o bolsonarismo continua extremamente forte eleitoralmente. Isso criou uma disputa interna para decidir quem herdará o eleitorado conservador. O grande nome que herdará todo esse capital político de Jair Bolsonaro ficou na responsabilidade de Flávio Bolsonaro. Pesquisas recentes mostram seu nome muito próximo de Lula, como a última que saiu recentemente agora da Quest. Ele aparece tecnicamente empatado com Lula em alguns cenários. Possui o apoio direto da família Bolsonaro, tenta se consolidar como herdeiro político do pai. Mas e onde fica Michele Bolsonaro nisso tudo? Continua muito forte entre eleitores conservadores, mantém capital político ligado ao bolsonarismo e até pouco tempo aparecia pontuando bem nas pesquisas presidenciais, até o momento que Jair decidiu por nomear o filho como seu sucessor. Michele é presidente do PL Mulher e tem um público muito forte feminino e no meio evangélico. Público esse que Flávio precisará e muito se quiser de fato vencer essa corrida eleitoral. O maior desafio da direita não é falta de voto, é decidir quem será o verdadeiro sucessor de Bolsonaro, porque não basta carregar somente o sobrenome, tem que também carregar os princípios que fez dele o grande símbolo da direita no Brasil. Tirando Lula e Bolsonaro, alguns governadores tentam ocupar espaço entre os dois. Eles apostam no desgaste da polarização e tentam construir imagem de gestores eficientes. Romeu Zema, por exemplo, é um deles, que tenta surfar nessa chamada terceira via, que é quem já está de saco cheio, tanto de
de Lula quanto de Bolsonaro. Governador de Minas Gerais, discurso liberal, apoio do setor empresarial e críticas constantes ao PT e, por último, também ao STF. Zema deixou o governo mineiro em março de 2026 para, assim, disputar a presidência da República. Outro nome que vem pontuando nas pesquisas em intenção de voto é Ronaldo Caiado. Governador de Goiás, foi várias vezes deputado federal, depois senador da República, antes de virar governador. Possui um discurso forte de segurança pública, onde ele exalta o excelente trabalho feito no estado do Goiás sobre a sua gestão. Tem uma boa proximidade com o eleitor conservador e sua escolha oficial do partido foi o PSD para disputar a presidência em 2026. Eduardo Leite é outro nome que vem ganhando um pouco de espaço nessa eleição. Ele vem com uma tentativa de representar o centro político, com um discurso bem moderado, porém enfrenta uma dificuldade de crescer nacionalmente. Leite perdeu muito espaço após decisões internas partidárias e enfrenta dificuldades para romper a polarização nacional, que parece permanecer entre Lula e a família Bolsonaro. Além desses nomes conhecidos da política, esse ano vem um nome novo, ainda pouco conhecido no cenário político, porém vem com um discurso muito forte. Seu nome é Renan Santos, um dos fundadores do MBL, já conhecido por várias pessoas, também um dos idealizadores do partido Missão. Ele aposta no público jovem, nessas pessoas que estão cansados de tanto Lula quanto Bolsonaro, vem com um discurso muito forte sobre segurança pública e se coloca como antissistema. Porém, o partido ainda fica meio que limitado por conta da estrutura, por ser ainda um partido recém-criado. Mas os números nas pesquisas já impressionam pelo fato dele estar inaugurando sua candidatura à presidência da República. Mas aí eu te pergunto, a chamada terceira via continua existindo ou o Brasil permanece preso entre lulismo e bolsonarismo? Alguns políticos tradicionais tentam voltar ao centro do debate nacional. Mesmo sem liderança nas pesquisas, esses nomes ainda possuem capital político e influência regional. Um desses nomes é o de Ciro Gomes. Poderemos ver seu retorno à disputa presidencial após sua filiação ao PSDB. Porém, existe uma certa dúvida entre sua candidatura nacional ou o governo do Ceará, que é onde ele é muito forte. Outros nomes antigos da política também podem aparecer, como é o caso de Simone Tebet, Marina Silva, mas são nomes que não possuem um grande capital político, porém toda eleição eles aparecem para que no final acabem se juntando para assim conseguir permanecer dentro de algum projeto de poder político dos próximos 4 anos. A maioria desses nomes enfrentam grandes dificuldades para conseguir romper essa barreira que existe muito por conta do que o eleitor brasileiro está extremamente polarizado. As campanhas dependem muito de redes sociais e normalmente figuras moderadas perdem espaço em disputas emocionais. Na política atual, competências técnicas parecem importar muito menos do que capacidade de mobilização emocional. As pesquisas mostram um cenário extremamente aberto e imprevisível. O Brasil vive um momento de rejeição elevada de todos os lados, polarização intensa, desconfiança política e enorme influência das redes sociais. Os principais cenários das pesquisas divulgadas recentemente mostram que Lula lidera numericamente em alguns cenários. Flávio Bolsonaro aparece competitivo em segundo lugar, o qual muito provavelmente disputará o segundo turno. Caiado, Zema e Renan tentam crescer nacionalmente, porém enfrentam dificuldades por conta da polarização. Então essa eleição será decidida muito mais pela sua rejeição do que pela sua popularidade. E nesse cenário, Lula demonstra uma alta rejeição, assim também como Flávio Bolsonaro. Porém, o Brasil vive um momento de força do eleitorado conservador. Existe também o impacto da economia na eleição, e isso poderá afetar e muito a campanha de Lula, tanto positivamente quanto negativamente. E junto com o impacto econômico, também terá o peso da inflação e o impacto da segurança pública, sendo essa última tão debatida recentemente com o avanço do crime organizado por todo o país. A eleição de 2026 provavelmente será decidida menos por partidos e mais por emoção, rejeição e narrativa digital. O Brasil parece entrar em mais uma eleição dividida entre medo e esperança, e talvez isso explique porque nenhum candidato consegue unir o país completamente. A eleição presidencial 2026 promete ser uma das mais disputadas da história recente brasileira. Lula tenta manter seu legado vivo,
O bolsonarismo busca um sucessor forte. Governadores tentam romper a polarização e milhões de brasileiros continuam divididos entre rejeição, esperança e medo do futuro. Mas uma coisa já ficou clara: 2026 não será apenas uma disputa política, será uma disputa sobre qual Brasil a população quer construir nos próximos anos. Agora, comenta aqui embaixo, quem você acha que chega mais forte em 2026? E já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque a corrida presidencial já começou nos bastidores de Brasília. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e fui!